Eu tenho duas ministrações para falar nessa série, onde eu falo do mergulho de Naamã. Mergulhe outra vez, tente de novo, não pare de buscar o seu milagre, quando Naamã mergulha 7 vezes no Jordão. Mas hoje eu queria trazer uma mensagem bem pequena, porque ainda quero orar por alguns irmãos. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de 2 Reis, capítulo 20. Está dando para ouvir bem atrás? 2 Reis, no capítulo 20, no versículo 1. Ó Deus, muito obrigado pela tua presença, obrigado pelas pessoas que vieram aqui, porque eu sei que não são mero espectadores. À medida que eu começar a ministrar a tua palavra, mostra que o Senhor é Deus desta casa e que o Senhor, ó Deus, está disponível para o teu povo nesta noite. Por isso, Deus, eu percebo uma unção disponível para que o teu povo possa se apossar de uma bênção, de um milagre. Fale conosco de forma concisa e poderosa. Usa-me a mim, e que essas pessoas, ó Deus, possam ter o entendimento. Abra, Deus, o entendimento, o intelecto dessas pessoas, para que eles possam entender a magnitude, a presença e a tua palavra, em o nome de Jesus. Pois bem, o texto que vou ler, 2 Reis, capítulo 20, versículo 1 a seguir. Eu quero pregar subjugado a um tema: põe a tua casa em ordem. Antes de eu ler, cutuca o teu irmão, balança ele e diz: como está a tua casa? Não, me ajuda aí, irmão, como está a tua casa? Deixou uma bagunça ou deixou arrumado? Pode ficar de pé só para me fazer feliz? Fique de pé, você que pode. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e disse-lhe: assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem. Alguém pode repetir após mim? Põe a tua casa em ordem. Não precisa olhar para o seu irmão para ele não ficar construída. Diga: põe a tua casa em ordem. E o texto prossegue e diz: porque morrerás e não viverás. Então virou-se Ezequiel o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, e peço-te que andei, e olhe que andei diante de ti com fidelidade e com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo Ezequias. E antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, o teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, por isso eu te curarei. Ao terceiro dia tu subirás à casa de Yahvé, à casa do Senhor. Pode se assentar, por gentileza. Estamos diante de um texto cuja dramaticidade, ele vai falar de um governo de um rei, que agora as coisas vão ficando estreitas para ele, e o que me chama a atenção é o tema que eu coloquei: põe a tua casa em ordem. Casa aqui, para mim, dentro dessa leitura, nós vamos ver uma estrutura, casa, estrutura, família. Mas antes de eu continuar, eu queria falar sobre, hoje nós vamos falar apenas duas versões, essa e a próxima, depois vou falar sobre construindo pontes. Mas esta série, onde eu estou falando sobre imersão e cura, nós temos vivido dias, eu falei num culto passado que Jerusalém em si
acontecia muitos fatos de enfermidades, maldições, enfermidades adquiridas, enfermidades patológicas. Eu não quero gastar aqui nenhum conhecimento biológico, até porque eu não sei nada de medicina. Eu só sei de medicina uma coisa, que o Deus que eu sirvo, Ele cura. Não, eu vou repetir porque alguém está voando aí. Eu só sei que o Deus que você está servindo e ouvindo, Ele vai curar aqui nessa noite. O texto que ora lemos, mas antes eu queria falar sobre enfermidade e doenças, que elas podem estar associadas de fatos genéticos, de DNA, de doenças transmissíveis como o HIV e outras doenças. Eu não quero me ater a isso para não assustar ninguém, mas outros tipos de enfermidade também podem estar associados ao mundo espiritual. Lembre-se que o livro de Jó, no capítulo 2 e no versículo 7, a Bíblia diz que Jó vai dormir saudável, e ele acorda intoxicado com uma enfermidade, tumores no seu corpo, porque o diabo coloca enfermidade sobre a vida de Jó. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero abrir um precedente para falar de cura e de imersão. Espíritos podem trazer enfermidade na vida de alguém. Pastor, os médicos não acreditam nisso, mas eu fico com a Bíblia. Eu acredito que alguém que entrou aqui pode estar sendo cometido ou acometido por uma enfermidade patológica, sim, por uma enfermidade talvez da sua genética, da família, mas talvez de uma enfermidade adquirida por um tempo de afrontas na tua vida. A Bíblia vai dizer que esse rei Ezequias, é claro que eu estudei toda a biografia, toda a história de Ezequias. Esse rei, a qual nós vamos falar de alguns comentários, ele passa por uma luta, onde o rei Senaqueribe, eu não quero voltar ao texto, é muito longo, Senaqueribe cerca a cidade, e Ezequias, ele oprimido, ele vai buscar uma resposta, e o profeta Isaías vai dizer, não vai entrar nenhuma flecha, nenhuma lança nessa cidade, e Deus deu livramento para aquele povo. Só que o desgaste emocional, o desgaste psicológico, porque está escrito que a cidade de Judá, ela foi cercada, e este cerco, o inimigo começou a atacar o fator psicológico. Logo este homem de Deus, chamado Ezequias, estudando um pouco da história e a retórica desse texto, ele adoece, não porque foi por um tempo de idade, não porque adquiriu uma maldição patológica ou do seu DNA, veio de uma família curada, porém, o seu estado emocional. Esses dias eu estava falando para um grupo de pessoas sobre a síndrome de burnout, uma doença que está associada a crises emocionais, psíquicas, que tem se levantado contra a vida das pessoas. Mas eu quero falar sobre imersão e cura. E quando eu falo de cura e de enfermidade, primeiro eu falo de saúde. Saúde é qualidade de vida. Eu vejo alguém aqui exibindo um corpo magérrimo, seus músculos um tanto aparecidos, porque estão cuidando da sua saúde. Olha para o teu irmão e diga, cuide da sua saúde. Olha para 2 ou 3, diga, fumar faz mal à saúde. Está escrito na carteira de cigarro. E provoca câncer, hein? Mas eu não quero mexer com ninguém. Nós vamos ministrar a palavra. Enquanto eu estou falando de saúde, qualidade de vida, corporal, emocional e espiritual, Deus está me trazendo uma palavra que você precisa ter uma vida saudável. Seja espiritual, seja física, você precisa cuidar da sua saúde. O que é a doença? Doença é a perda da saúde. Pessoas ficam fracas, debilitadas. E o que é cura? Quando nós vimos uma pessoa curada, ela está recuperada, restaurada da sua enfermidade. Aqui eu começo a pregar de um texto
que vai me trazer toda um pano de fundo para que eu pudesse ministrar para os irmãos. E começa dizendo sobre o rei chamado Ezequias. A Bíblia vai dizer que Deus envia um profeta, filho de Amós, profeta Isaías. Eu queria que você observasse bem a profecia deste homem de Deus chamado Isaías. Deus então vai dizer, vai até a casa do rei Ezequias, no palácio. Um homem que tinha toda uma estrutura, um homem que tinha tudo para terminar uma história feliz. E é verdade que ele vai terminar. Mas agora a história dele é interrompida por causa de uma enfermidade. E aqui eu quero trazer uma palavra para alguém que possa interessar. Quem sabe você estava bem, quem sabe você jamais poderia viver um momento que você está vivendo. A carreira profissional foi interrompida, a carreira familiar foi interrompida, algo na tua vida foi interrompida por causa de um período de enfermidade. Mas eu tenho uma palavra para você que quer receber uma palavra de honra aqui nessa noite. A tua história não vai terminar debaixo de uma enfermidade, nem debaixo de uma cura. Porque o mesmo Deus que liberou a primeira palavra, Ele é poderoso para liberar a segunda. Você não vai morrer, vai viver, diz o Senhor. Pois bem, mas o texto vai trazer a gramática desse texto. E lemos o capítulo 20, quando o profeta vai olhar a casa dele. Eu penso que ele vai entrar na recâmara do rei, onde ele dormia, porque ele já estava deitado, não conseguia se levantar. Mas antes dele chegar no quarto ou na recâmara do rei, ele passa pelo átrio da guarda, onde ele começa a observar as coisas fora de ordem. Deixa eu mexer um pouco com esse lado social nosso. Muitas das vezes, Deus confia em nós grandes projetos. E esses projetos, Deus é um Deus organizado. E agora o que chama a atenção é que Deus então vai falar, basta. Eu confiei um ministério forte, um ministério de governo. E eu vejo que este rei que eu confiei, liberei uma unção, ele está desorganizado. E Deus sabe por que eu estou falando isto. Eu pedi a tarde toda, Jeová, me deixa eu pregar a palavra, outra. Deus, não. Põe a tua casa em ordem. Só que antes de Deus falar com você, Deus falou comigo também. Isaías vem entrando e começa a observar. A cozinha está bagunçada, o sofá está fora do lugar, tem copo que alguém tomou refrigerante e deixou. Não é que não está, irmão? Isso aí é lá no Rio, na igreja do meu pai. O pessoal costuma fazer isso. Está assistindo televisão, senta com um prato, jantando ou almoçando. Olha para o teu irmão e diga, isso não é para você. Mas olha para mim e diga, põe a tua casa em ordem. Sabe, eu fico pensando que Deus me deu uma palavra, o pessoal da construção civil está aqui, eletricista, eu vou falar. Mas primeiro deixa eu falar das pessoas que organizam a sua casa. Põe a tua casa em ordem, era a estrutura. Família, ambiente. Eu fico pensando como que Deus fica olhando os crentes lá do Rio de Janeiro, que fica deixando um copo debaixo do sofá, vai dormir, acorda e até agora não arrumou a cama que dormiu. Se não der para dar amém, irmão, diga assim, meu Deus. Esse dia eu fui orar numa casa, Nilson. Nilson é um grande chefe de construção civil, mas eu fui orar numa casa, quase que eu te chamo para você ir lá me dar uma força. Porque eu fui ungir a casa da mulher, irmão, e só tinha uma lâmpada na sala, e ela falou, unge os quartos, porque
aqui tem uns demônios que manifestam, esses meninos gritam à noite. Irmão, lá vou eu, só tudo escuro. Falei, se eu fechar o olho, está escuro. Se eu abrir o olho, está no escuro. Enchi a minha mão de azeite e comecei a passar na parede. Senhor, em nome de Jesus. Irmão, eu segurei num fio que estava desencapado. Aí a mulher gritou de lá, eu sabia que tinha um demônio aí. Eu chamei ela e o marido e falei, mas não é demônio não, irmão. Acendi o celular, tem um fio desencapado aqui, irmão. Põe a tua casa em ordem, irmão. Chama um eletricista, arruma esse trem, irmão. Pastor. Aí na hora de ir embora, irmão. Na hora de ir embora, pessoal, me desculpe, já faz um período, faz um tempo, tomara que essa irmã não me ouça. Toda pessoa crente quer servir o profeta. Irmão, quando ela pôs um bolo, subindo formiga, um copo todo sujo, um esfregão babento na cozinha, eu falei, irmã, me desculpe, isso já era 8 horas da noite. Eu falei, irmão, estou num propósito até meia-noite. Irmão, desculpa, era mentira minha. Porque aquela casa estava em desordem. Olha para o teu irmão e diga, tem muitos episódios que Deus vai falar. Olha para 2 ou 3, diga, põe a tua casa em ordem. Se você pode, aplauda o nome de Jesus. Eu ia falar das panelas que estão lá até agora sem lavar, mas deixa. Eu vou entrar no texto. Porque às vezes nós falamos de forma... Nós queremos traduzir ou transformar uma mensagem, uma linguagem muito clara, talvez extrovertida. Mas quantas pessoas, irmãos, têm vivido o seu cotidiano desorganizado? Mas o texto que ora ali, ele vai falar de um rei chamado Ezequias. E Ezequias agora ele vai viver talvez o pior momento da sua vida. Porque ele jamais poderia pensar que Deus ia chamar ele para prestar conta, irmão. Olha para mim, porque a Bíblia diz que aquele que muito é dado, muito é cobrado, irmão. Porque Deus me deu isto, Deus me deu aquilo, Deus me deu os dons, Deus me deu um apartamento, Deus me deu uma casa. Mas eu vou te dizer uma coisa, uma hora Deus vai chamar para prestar conta de tudo isso. A Bíblia vai dizer que agora, Deus havia confiado a Ezequias um governo. O tempo foi passando, ele foi se ocupando com muitas coisas. E muitas coisas ficaram por fazer. Projetos grandes ficaram por fazer. O tempo foi passando e ele precisava agora de mais tempo, porque praticamente Deus falou, como eu disse para um rapaz na outra igreja, seu tempo acabou. Ele se assustou porque eu falei isso. Ele falou, mas eu tenho tanta coisa para fazer ainda. O rei Ezequias, ele agora vai cair a ficha. Porque o profeta vai dizer, já estou terminando, tá, irmão? O profeta Isaías falou para ele, põe a tua casa em ordem, porque tu vai morrer. Sabe o que significa isto? Uma notícia de falência de projetos, uma notícia de falência de pessoa, de luto. Agora, o profeta já tinha falado a palavra e ele sai. Mas eu tenho uma revelação aqui fora do comum. O profeta Isaías, ele vem com um decreto e diz, põe a tua casa em ordem. Um ciclo estava se encerrando na vida de Ezequias. Sabe por quê? Porque ele não gerou sucessores. Estudando um pouco sobre a cultura da monarquia judaica, um judeu sem filho era um judeu sem história. Ezequias tinha 2 filhas mulheres, mas não contava, porque elas não podiam assumir a monarquia. Ele agora
não gera sucessores. Ele não prepara seus filhos. E diz a Bíblia que ele percebe isto, porque muitas coisas ficaram por fazer. Eu fico pensando como Deus, Ele é justo quando Ele nos dá algo, mas Ele nos chama para prestar conta. Estávamos sentados no jantar esses dias, agora, segunda-feira, uma jovem me perguntou: por que você não tenta fazer uma outra coisa? E ela respondeu para mim: entendi, por causa do chamado, né, pastor? Eu falei: sim. Uma pergunta um tanto retórica, porque ela mesma respondeu. Eu fico com medo de Deus cobrar de mim, mas eu poderia estar em casa agora. Pedi o pastor Nilson para pregar, pedi o pastor Pedro para pregar, pedi a pastora Rita para pregar. Mas eu estou aqui porque Deus me escolheu, e Ele disse: vá e pregue a palavra do Senhor. Deus confiou em Ezequias. O tempo foi passando e ele foi se ocupando com muitas coisas, mas o seu tempo acabou. Olha para mim e diga: o tempo de Ezequias acabou. E agora? Parece o fim da história de Ezequias. Mas a Bíblia diz que ele agora, ele vai gerar dentro do coração dele uma estratégia. Ele vai olhar e vai rever os seus conceitos daquilo que ele havia feito para a obra de Deus, os créditos que ele havia adquirido. Sabe por quê? Porque, irmãos, quando você trabalha para o reino, você está trabalhando para Deus, e isso vai contabilizar lá em cima. Pastor, eu não estou fazendo nada para Deus porque eu não tenho tempo. Eu não posso porque meu marido não deixa. Eu não posso porque eu tenho ocupação com os meus filhos. Não consigo fazer nada para Deus. Eu quero dizer uma palavra para alguém que entrou aqui desorganizado nessa área, entre o seu ministério e seus afazeres pessoais. A Bíblia diz que você precisa buscar primeiro o reino de Deus, e as outras coisas vão ser acrescentadas na sua vida. Leve em consideração isso que eu estou dizendo. A Bíblia diz que esse mesmo Ezequias agora, ele vai rever os seus conceitos das coisas que ele havia feito. E não é que esse rapaz, esse homem chamado Ezequias, ele tinha créditos com Deus, porque ele vai virar o rosto para a parede, porque ele não conseguia se levantar, uma enfermidade, uma úlcera. O livro de Isaías, capítulo 38, por engano, vai dizer desta enfermidade. Uma enfermidade mortal para morrer. Não tinha cura. A medicina da época não deu jeito. A Bíblia diz que ele percebe o fim da sua história. Ele vai se virar para a parede e vai começar a chorar diante do Senhor. E ele vai dizer: Senhor, lembra-te, ó Deus, lembra-te dos feitos que eu havia feito, que eu havia praticado. Irmãos, a história dele é bacana, porque ele vai abrir o templo, porque Acás, o pai dele, fecha o templo, e Ezequias, ele vai abrir o templo. Os cultos voltaram por causa do ato de Ezequias. Isto foi contabilizado no reino, porque quando você faz algo aqui na terra, isso está contabilizado nos céus. Eu fico pensando, a minha amiga Ana Paz saiu de lá de Betim, de longe, eu não sei onde ela está morando agora, que há muitos anos não a vejo, para estar aqui, para adorar a Deus. Você tem crédito com Deus. Os céus estão dizendo: diga para ela que a bênção que ela pedir, eu vou entregar ela aqui hoje. A Bíblia diz que Ezequias agora, ele vai virar para a parede sem poder se levantar. Ele vai começar a chorar, porque o profeta diz: põe a tua casa em ordem, porque tu vai morrer. Irmão, quando o profeta de Deus, ele não fica falando: eu não sei se é bem isso ou não. Não, ele foi inteiro na sua palavra. Ele saiu e virou as costas.
quando a sentença de morte foi liberada, a Bíblia diz que o rei Ezequias agora percebe que a sua história ia terminar, e de forma inteligente, ele vai reivindicar de Deus as boas obras. As boas obras não salvam ninguém. Alguns irmãos espíritas dizem que as suas obras salvam. Não, mas as suas obras são algo importante, que você adquire crédito com Deus. A Bíblia diz que quando ele vira o rosto para a parede, chorou, se humilhou. E quando o profeta ainda escuta essa palavra, é muito forte. Ele libera o decreto, o profeta vai e vira as costas e sai. E quando ele ainda estava no meio do palácio, antes de sair da cidade, escute aqui, é muito forte isto. A lei judaica estabelecia critérios quando se falava de sentença. E sentença, elas eram julgadas fora da cidade. O decreto podia ser liberado, mas a sentença só podia ser cumprida fora da cidade. Isaías, ele vem com o papel da sentença. Alguém pergunta, que sentença é esta? Esta sentença é que Ezequias vai morrer. Eu preciso sair dos portões da cidade, porque a lei judaica, dentro dos seus critérios de juízo, você se lembra de Estevão? Apedrejaram Estevão e disseram, não aqui no templo, não aqui dentro da cidade, leve ele por fora dos portões da cidade. Portões da cidade, quando através, portões da cidade, significa, querido, julgamento, sentença. Perceba o que eu vou dizer. Quando Isaías ainda estava no centro, entre o palácio e o centro de Jerusalém, a Bíblia diz que a palavra do Senhor bradou do céu e disse, Isaías, sim, Senhor, eu tenho uma mensagem. Sim, Senhor, já falei que o homem morreu, o Senhor está esquecendo disso. Não, eu quero que você mude a sentença agora. Você vai voltar lá. Irmão, olha para mim. Esse negócio de voltar lá, voltar atrás é difícil, não é, irmão? Voltar atrás é muito difícil. Pastor, eu preciso de uma resposta de Deus. Se for para você voltar atrás de uma decisão, você voltaria? Só pegando um gancho aqui sobre voltar atrás, que é tão difícil. Entre ofensores e ofendidos, voltar atrás é difícil. Mas a palavra que eu quero trazer é que quando Isaías estava caminhando com a sentença para sair dos portões, que é portões, lugar de executar sentenças. E quando ele ia saindo, diz a Bíblia que ainda no centro, entre o palácio e a cidade, a voz de Deus dos céus disse, Isaías, volta lá. E diz para Ezequias, príncipe do meu povo, diga para ele, que ele não vai morrer e que ele vai viver, bendito seja Deus. Que mudou o decreto, que mudou a sentença. Aqui eu tenho uma palavra da parte de Deus. O profeta ainda está na cidade. Eu vou repetir porque alguém não entendeu. Se o profeta saísse da cidade, dos portões, a sentença tinha que ser cumprida e executada. Mas a Bíblia diz que o profeta ainda estava na cidade. Eu tenho uma palavra para quem possa interessar. Nenhum juízo virá contra ti, porque Deus colocou o profeta. O que eu faço com essa sentença? Muda. Volta lá e diga para Ezequias, príncipe do meu povo. E eu quero pregar para os príncipes de Deus e as princesas de Deus que chegaram aqui nessa noite. Se eu fosse você, eu estava um júbilo de glória.
Só minha amiga Mônica que entendeu. A Bíblia vai dizer que ele veio todo sem graça, porque voltar atrás de uma palavra não é fácil. E quando ele volta, alguém pergunta: profeta, você se esqueceu alguma coisa? Esqueceu alguma coisa? Ou vai dizer que falta mais coisas para executar? O fúnebre já está arrumado, profeta. A coroa de flores já está preparada. O profeta voltou e disse: não, senhores, eu preciso entrar na recâmara do rei e dizer para ele que Deus mudou a sentença. Eu preciso dizer para alguém aqui que entrou aqui nesta noite com todas as letras: aquilo que veio para te matar, aquilo que veio para te adoecer, Deus vai curar você. Eu não sei que tipo de sentença precisa ser executada, mas Deus vai te livrar desta sentença. Eu já quero profetizar de forma coletiva para alguém que entrou aqui doente: pastor, não estou aguentando. Pastor, essa dor parece que está vindo um câncer. Pastor, essa dor é uma hérnia de disco. Pastor, essa dor é um tumor. Esta dor é uma doença psicossomática, é uma doença emocional. Deus está me dizendo: não importa que doença está chegando, Deus está me dizendo: tu serás curado para a glória do nome de Jesus. Imersão e cura. Ezequias vai mergulhar, imergir. Ele vai entrar na intimidade. Quando eu falo de imersão, eu estou falando de imergir, mergulhar. E ele vai mergulhar agora, imergir no tempo da humildade. O pior é que Ezequias, ele não tinha filhos, homens. E agora ele se abate porque ele percebe que a sua história ministerial, a sua história familiar estava se encerrando. E diz a Bíblia que quando ele vai se humilhar, a Bíblia diz que o profeta Isaías entra e vê o homem chorando. E Deus falou para Isaías: Isaías, você precisa voltar lá. Sim, mas eu já falei a sentença de morte. Não, porque diga para ele: Isaías, eu ouvi a tua oração. Quem gosta de orar aqui, irmão? Se não gosta, irmão, tem que gostar. Porque um fator determinante que mudou a sentença foi a oração. Não sei se eu posso falar, hoje eu não uso telefone, uma pessoa me mandou, não vou falar nomes, lá do Rio Grande do Sul. Quem quiser pode pegar meu celular após o culto. Ele está sentenciado de morte. Está foragido da sua família. E quer uma oração? E nós vamos orar amanhã, porque amanhã o decreto de Deus será liberado para você, rapaz. O interessante é que Deus falou para Isaías: volta lá e diga para Ezequias, príncipe do meu povo, diga para ele que eu ouvi a sua oração, o clamor de Ezequias e a resposta de Deus. Será que eu posso ouvir alguém dar um amém e vai dizer: a partir de hoje eu vou orar mais? Porque Deus vai mudar a sentença. Eu quero liberar uma palavra para alguém que entrou aqui, que tem uma causa na justiça. Deus está te dizendo: se prepara, porque a sentença será favorável a você. Eu quero liberar uma palavra para uma mulher que está aqui, essa mulher morena que está aí atrás. É você. Não conhece o pastor, não conhece a igreja, mas Deus está me dizendo: diga para ela que hoje eu faço justiça em seu favor. Porque eu vi uma pressão tão grande,
O inimigo tentando te aprisionar de certa forma, só que Deus está me dizendo: ei, eu ouvi a sua oração. Pode te dizer algo, sábado, você estava orando a Deus, falou: Senhor, se o Senhor não providenciar o escape, não sei o que vai ser de mim. Só que Deus está me dizendo: diga para ela que eu ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eu não sei quanto tempo você está passando essa luta, chorando, mas Deus está me dizendo: diga para ela que eu vou julgar a sua causa. Manda te dizer o Senhor: se prepare, porque por esses dias o Senhor vai bradar na terra e vai dizer assim, diz o Senhor: eu vou te entregar a tua vitória. Será que essa mulher está chorando porque eu estou fazendo chantagem? É porque Deus está aqui nesse lugar. Eu via algo que descia do céu, um anjo, e ele trazia um selo em um papel e dizia: justiça. Justiça. Eu vou terminar aqui, cancelando a sentença. O rei Ezequias começa: lembra-te, Senhor, e Deus viu tudo isso, irmão. Não pense você que aquilo que você fez lá atrás, eu estou até desviado, mas eu já ajudei tanto a obra de Deus. Eu estou até parado agora esses dias, mas pastor, eu já fiz tanta coisa para a obra de Deus. Eu vou te dizer uma coisa: você tem crédito com Deus. E a Bíblia diz que o profeta Isaías colocou na balança, irmão. Olha para cá. No reino de Deus existe uma balança. Sabe aquela de Daniel capítulo 5? Mene, mene, tekel, upharsin. Pesado foste na balança e foste achado em falta. Só que aqui a balança pesou a favor de Ezequias. Mene, mene, tekel, upharsin. Pesado foste na balança, só que agora Deus estava dizendo: diga para ele que o crédito dele vai salvar. Ezequias tinha crédito com Deus. E se você tem crédito com Deus, eu queria orar já por você, o horário já excedeu. Eu quero levantar um clamor por você. Eu quero orar por você que entrou aqui debaixo de uma sentença de enfermidade. Já foi no médico, o médico falou assim: a tendência é piorar. É porque esse médico não conhece o Deus que você serve. Quem sabe você está vivendo uma expectativa de luto, irmão. Mas Deus está me dizendo: quem sabe você está vivendo uma expectativa, alguém já falou assim, um decreto: ele vai morrer. Quem sabe a expectativa do luto, alguém disse: olha, o seu casamento vai morrer. Sua empresa não tem jeito, vai entrar em falência. Não tem jeito, seu relacionamento vai entrar em falência. Seu casamento vai entrar em falência. Eu vou te dizer uma coisa: o que essas pessoas não sabem é que você tem créditos com Deus. Só quem tem crédito com Deus, levanta, fica de pé, que eu quero orar por você.